Para ver mais conteúdo como este, inscreva-se no canal. Curta o vídeo e deixe um comentário. As portas da nave se fecharam com força assim que Andrew entrou. Ele se virou para a escotilha, mão já no painel. Ele apertou novamente, com mais força. Nada. Andrew se virou lentamente. Ela emergiu das sombras como se estivesse esperando por este momento o dia todo. Pele roxa, cabelo escuro e reto cortado na altura do queixo. Terno preto fechado até a metade. Você não vai embora, ela disse. Você é exatamente o que eu precisava. Não parecia quebrado quando cheguei aqui, ele disse. A nave não está encalhada. Está. O sorriso dela se curvou. Esperto, eu li seu perfil. Ela disse 3 marcas disciplinares, 2 deserções, uma recusa em seguir uma ordem direta no meio de uma evacuação planetária. Ela inclinou a cabeça. Você não se assusta facilmente. Você não me conhece. Pretendo conhecer. Ela se aproximou dele, mãos atrás das costas, como se fosse algum tipo de entrevista. Eu mesma fiz a chamada de serviço. Ela acrescentou. Codifiquei para chamar você especificamente. Você era o único técnico autorizado para saltos de longa distância que atendia às minhas preferências, Andrew disse. Então, isso é uma armadilha. É uma seleção. Ele deu um passo em direção a ela. Você me chamou aqui, me trancou. Você planeja me contar do que realmente se trata. Eu planejo mostrar a você. Ela passou por ele. Tocou um painel na parede. As luzes diminuíram. Você não está com medo? Ela perguntou. Nem de perto. Ela sorriu novamente. Bom, você vai precisar disso. Então, sem aviso, ela se virou. Siga-me, Andrew. Você não quer se perder nesta... Ele a observou caminhar. O corredor se estendia à frente como um tapete. Ele manteve seu ritmo, constante, sem pânico. Belika havia desaparecido na curva, mas ele ainda podia ouvir o eco de suas botas, como se ela quisesse que ele a seguisse. Quando ele chegou à suíte de comando central, ela estava esperando. Mãos nos quadris, pernas ligeiramente afastadas, como se fosse dona do lugar. As portas se fecharam atrás dele. Belika se virou. Ainda não está com medo? Não, Andrew disse secamente. Bom. Ela caminhou em um círculo lento ao redor dele. Prefiro os meus intactos. Sabe o que eu odeio na sua espécie? Ela perguntou casualmente, passando um dedo pelo ombro dele. Vocês agem como se fossem os dominantes, mas quando chega a hora, sua voz baixou. Vocês cedem tão facilmente. Ele se virou, não para longe dela, mas para o espaço dela. Experimente comigo, você não é como os outros, ela murmurou. Você não reage. Me faz pensar até onde posso te pressionar. Continue pensando, Belika sorriu. Você é divertido. Ela caminhou até o console de comando e deslizou o dedo pela tela. Tudo, histórico de infância, histórico militar, alertas psicológicos, sua recusa em obedecer ao protocolo, suas forças táticas, suas fraquezas. Você pediu isso. Ela disse, você não foi escolhido. Você não foi escolhido. Você foi selecionado. Há quanto tempo você está me observando? Belika não respondeu. Em vez disso, ela tocou o console e disse... Bloquear controles de substituição. O sistema respondeu em um tom suave. Todas as funções de comando externo desativadas. Substituição manual. Andrew deu um passo à frente. Você acabou de desligar a única saída desta nave. Isso mesmo. Ela se virou para encará-lo. Porque ainda não terminamos. Ele deu outro passo. Agora estavam nariz a nariz.
Comece a falar. Por que eu? Porque eu preciso de um humano que não se submeta. Alguém que reaja. Alguém que possa ser controlado. E alguém que possa me controlar. Andrew sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Ele não se afastou. Ele também não mordeu a isca. Então me diga do que realmente se trata. Ele disse. Belica exalou lentamente. Seus lábios roçaram levemente o maxilar dele. Então ela se afastou e tocou a tela novamente. Um modelo 3D da galáxia apareceu. Uma linha vermelha traçou um caminho entre dois sistemas estelares. Um lugar que ele ouvira falar em sussurros durante bebidas fora de serviço. Comando da frota profunda de Valceron. Você está desertando, Andrew disse. Os olhos dela encontraram os dele. Eu já desertei. E você me arrastou aqui porque... O quê? Precisava de companhia. Não. Ela disse. Eu precisava de uma vantagem. Eu precisava de uma mente que pudesse acessar algo que a mim... Um fragmento de código alienígena piscou na tela. Estava criptografado com uma chave que exigia interpretação neural humana. A testa de Andrew franziu. Isso é codificação de interface genética. Belica assentiu. Está bloqueado para o seu tipo. Especificamente, para humanos com resistência aumentada à sugestão neural. Pessoas como você, rebeldes teimosas. Ela se aproximou novamente. Ela deixou sua mão descansar contra o peito dele. Pontas dos dedos leves, depois pressionando. E eu preciso de alguém que não desmorone quando eu os toco. Ela disse. Você acha que pode me usar? Eu sei que posso. Ela disse. A única questão é se você vai lutar comigo até o fim. Ou apenas no início. Andrew agarrou o pulso dela. Eu não jogo jogos. Ela se inclinou novamente. Então, boas notícias, Andrew. Não por ação dela. Não planejado, sinal de rastreamento externo detectado, a IA avisou. Nave não identificada se aproximando. Os olhos de Belica se fixaram na tela. Droga, muito cedo. Ela se moveu rápido, dando ordens ao sistema. Andrew ficou parado por um momento, então ele disse: Parece que você precisa de mim mais do que pensava. Ela olhou para ele. Então, tem em seu lugar humano. A IA da nave continuava se repetindo, mas Belica já estava se movendo. Ela gritou. IA, sinal de origem baralhado, decoys de raiz. Quem está vindo? Andrew perguntou. Ela não respondeu de imediato. Não quem, ela finalmente disse. O que? Andrew se aproximou. Tente novamente, ela se virou. Unidade de recuperação de alta ordem de Valceron. Não está aqui para conversar. Seus olhos se estreitaram. Eles te rastrearam. Não eu. Ela apontou um dedo para ele. Você. O sangue de Andrew. O que? Eles marcaram seu transporte. Ela girou o console. Eles não estão apenas vindo por mim agora. Você agora é uma violação de segurança. Ele disse. Então, eu sou sua responsabilidade. Não, ela disse. Você é... Isso significa que se eu cair, você também cai. Andrew sorriu, começando a sentir o romance. Ela não riu. Em vez de rir, ela se aproximou dele e bateu em seu peito. Se você quer sobreviver a isso, você não sei. Segunda regra. Você não mente para mim. Terceira regra. Ela se inclinou. Seus lábios roçaram seu ouvido.
Voz um sopro baixo. Você ouve quando eu digo toque. Andrew não piscou. Você gosta de estar no comando. Sua boca se curvou. Eu estou no comando. Então, prove para mim. Então ela se afastou e caminhou em direção ao elevador principal. O elevador os levou 3 níveis abaixo para o convés inferior da nave. Onde estamos? Suíte de isolamento de comando, ela disse. Construída para interrogatório. Scans profundos. Testes de substituição de... e bloqueios. Parece aconchegante. Ela abriu. Dentro havia uma única cadeira. Restrições grossas. E um nó de interface neural suspenso do teto como uma aranha mecânica. Andrew deu a ela um olhar. Você vai me torturar. Ela entrou. Se eu quisesse te machucar, Andrew, eu já teria feito isso. Ela se virou. Mãos nos quadris. Você disse para provar. Estou ouvindo. Bélica caminhou lentamente até a cadeira. Aquele fragmento de dados que eu te mostrei. Está bloqueado neuralmente. A única maneira de lê-lo é através de interface ao vivo. Já vi essa configuração antes, Andrew disse. Não é apenas leitura de dados. Ele lê impulsos. Sim, ela disse. E reage à estimulação. Ele levantou uma sobrancelha, estimulação. Ela se aproximou, física, sensorial, sexual. O maxilar de Andrew se apertou ligeiramente. E você precisa de mim amarrado para isso. Eu preciso de você vulnerável. Ele olhou novamente para a cadeira. Eu não gosto de estar preso. Você não estará, ela disse. A menos que você lute contra isso. Andrew deu um passo à frente. Ele se sentou. As restrições não se engajaram. Comece a falar, ele disse. Bélica se moveu atrás dele. A aranha neural desceu. Seus tentáculos roçando suavemente suas têmporas. Sua coluna? Ela clicou uma vez. Ele sentiu a vibração ressoar em seu crânio. Uma tela se iluminou. Dados criptografados rolavam rapidamente. Você já está dentro, ela murmurou. Andrew exalou lentamente. O que devo fazer? Sentir. Ela se aproximou dele. Seu toque começou em seu ombro. A interface reagiu. Linha subindo. Os dados começaram a mudar e eu te disse. Ela sussurrou, inclinando-se mais perto. Você é chato. Mas só se parar de fingir que isso não está te afetando, Andrew disse. Isso faz parte da varredura. Não, ela disse. Seus lábios roçaram sua têmpora. Esta parte é só para mim. Sua mão deslizou pelo peito dele. Depois mais baixo. Toques lentos e deliberados. Testando limites. Sua respiração mudou. Os dados mudaram novamente. Está respondendo. Ela disse. Avance por isso. Então, de repente, a nave estremeceu. Um impacto externo. Não uma ruptura total do casco, mas perto. Bélica praguejou. Eles estão aqui. Andrew tentou se mover. Me tire disso. Estamos perto. Andrew rangeu os dentes. Você realmente vai me manter amarrado enquanto seus inimigos invadem a nave? Os olhos dela se fixaram nos dele. Você confia em mim? Não? Bom. Ela o beijou. Ela o beijou. Então, ela se afastou. Agora fique quieto. Eu vou fazer valer a... Porque em algum lugar no caos, algo mais profundo havia se soltado entre eles. Isso não era sedução. Era estratégia, sobrevivência. Os dados terminaram de desbloquear bem quando o alarme da nave gritou. Bélica arrancou o equipamento neural dele, jogou-lhe uma pistola de pulso e disse: hora do seu próximo teste, humano. Ele pegou a arma. Lidere o caminho.
Eles correram pelo corredor. Bélica liderando, Andrew logo atrás. As luzes estavam diminuídas para vermelho. Eles invadiram o porto de atracação 3, anunciou Aya sem emoção. 3 minutos, talvez menos, antes de começarem a cortar os sistemas. Andrew manteve o ritmo. Quantos? Pequena equipe de recuperação. 4, talvez 5. Especialistas em combate corpo a corpo. Eu sou um desses, Andrew murmurou. Ela lhe deu um olhar de lado. Eu sei. É por isso que você ainda está vivo. Eles viraram a esquina para o convés central. Ela bateu a mão contra um painel de parede. Ele se abriu com um chiado, revelando um esconderijo de armas oculto. Bélica jogou um compacto de combate na bota. Isso não é mais sobre eles. Isso não é mais sobre ele. Andrew estreitou os olhos. O que isso significa? Bélica pegou uma pequena caixa rígida do compartimento e a abriu. Dentro, 3 pequenos frascos, armazenamento de memória estabilizado por DNA, tecnologia ilegal e perigosa. É por isso que eu saí, ela disse. E por que eles querem me apagar? Ela entregou um frasco a ele. Contém dados sobre o programa de controle de reprodução deles. Eles estão eliminando seus próprios soldados de forma silenciosa e eficiente. As taxas de nascimento masculinos estão caindo 60% e diminuindo. Mas o comando de alta ordem continua enviando-os para morrer. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar. Andrew girou o frasco entre os dedos. Você desertou com isso. Ela sentiu. Eles vão matar qualquer um que veja isso. Isso agora inclui você. Então por que me envolver? Porque eu precisava de alguém que não apenas sobreviva. Alguém que desobedeça. Alguém que possa me dizer: não, sua testa franze. Você realmente gosta dessa parte? Ela sorriu levemente. Porque não estou acostumada a ouvir isso. Torna-se valioso. Andrew guardou o frasco no cinto e o fragmento que você me fez decodificar. O rosto dela escureceu. Coordenadas para o cofre principal, onde o arquivo completo está armazenado. E deixe-me adivinhar. Só pode ser acessado por alguém com um padrão neural humano. Ela assentiu. Você precisa de mim para terminar o que começou. Eu quero que você termine. Andrew sustentou o olhar dela e, se eu disser não, a mão dela se moveu, agarrou sua gola e o puxou para frente. Seus corpos se encontraram, apertados. Então eu te domino, ela disse, de todas as maneiras que eu puder. Andrew não se afastou. Você acha que eu me assusto tão facilmente? Espero que não. Eles estavam próximos novamente. Muito próximos. Sempre muito próximos. Uma explosão sacudiu o corredor. Andrew e Bélica giraram em uníssono. Armas levantadas. Invasores. Ela sibilou. Eles estão dentro. Andrew engatilhou sua pistola. Mostre-me onde. Andrew entrou no modo de combate, olhos escaneando, respiração contra... Bélica era um borrão ao lado dele, disciplinada, eficiente, mortal. Andrew apontou, 2 chegando. O primeiro atacante nem viu a faca chegando. O segundo avistou o movimento e levantou uma arma. Bélica já estava no ar, girando pelo espaço estreito e aterrissando com um cotovelo brutal no crânio. O estalo foi nauseante. Eles ficaram sobre os corpos. Andrew limpou sua lâmina. São todos, não, ela disse, mas o suficiente para enviar uma mensagem. De repente, escuridão. Andrew mexeu o pulso. Luz, em nada.
Explosão em... Bélica disse. Eles estão tentando nos cegar. Andrew se virou. Onde está o sistema de segurança? Por aqui. Eles chegaram a uma sala selada. Bélica digitou uma substituição manual. E a porta grossa se abriu com um gemido. Era uma cápsula de emergência. Pequena. Fechada. Destinada à sobrevivência temporária durante rupturas no casco. Mal havia espaço para dois. Ela entrou. Ficamos aqui, recuperamos energia, depois nos movemos. A câmara era apertada, seus braços se tocando toda vez que se moviam. Bélica se encostou na parede. Por que você não tentou escapar? Ela disse. Ele encontrou o olhar dela. Porque eu queria ver onde isso ia dar. Os olhos dela brilharam. Ainda curioso. Não vou a lugar nenhum. Bom. Ela sussurrou. Por que eu não terminei com você? Ela o pressionou contra a parede, sua mão firme em seu peito. Seus dedos deslizaram pelo pescoço dele, seus lábios pairando perto de seu maxilar. Você passou no teste, ela disse. E agora eu preciso de você focado. Andrew não desviou o olhar. Então pare de brincar, eu não estou brincando. E ele beijou. Eles se separaram apenas quando o alarme voltou, sistemas reiniciando, energia voltando à vida. A voz de Bélica estava rouca de tanto respirar. Você ainda está comigo. Andrew levantou sua pistola novamente. Bem atrás de você. Ela se virou, olhos ardendo. Então vamos terminar o que começamos, ela disse. Núcleos de resfriamento falhando. Andrew recuperou o fôlego, mente já escaneando os sistemas da nave em sua cabeça. Doençou a cabeça. Sobrecarga intencional. Alguém atingiu as saídas do núcleo antes de chegarmos aqui. Se o resfriamento travar, ele disse. A nave cozinha por dentro. Exatamente, ela disse. E eu gosto da nave. Ela se virou, abriu a escotilha interna da cápsula e se puxou de volta para o corredor. Andrew a seguiu, limpando o rosto com as costas da mão. Os sistemas de ventilação estavam desligados e o ar começava a ficar denso, como respirar através de um pano. Bélica os conduziu rapidamente por um eixo de acesso inferior. Cada corredor que passavam brilhava mais quente. O inimigo tinha vindo para fritá-los vivos. Eles chegaram ao Convés 9, o anel de engenharia. Bélica digitou um código manual. A porta se abriu com um chiado. A câmara do núcleo de resfriamento brilhava com luz vermelha. Tubos quiavam. Vapor escapava de uma ruptura no coletor traseiro. O console principal piscava meio derretido. Sistemas de backup estavam falhando. Parece o inferno, Andrew murmurou. Bélica assentiu. Tirou a jaqueta e a jogou de lado. Por baixo, ela usava uma camada preta ajustada, fina, flexível, úmida de suor. Ela se ajustava perfeitamente, delineando músculo e curva em igual medida. Foco técnico, Bélica disse. Ele sorriu. Você é quem está tirando camadas. Ela se moveu para o painel. Eu cuido do redirecionamento. Você precisa entrar no eixo de ventilação e desobstruir manualmente as válvulas auxiliares. Ele levantou uma sobrancelha. Qual o tamanho do eixo? Ela o olhou de cima a baixo uma vez. Apertado. Você cabe. E suspirou. Tirou a camisa e a jogou de lado. Os olhos de Bélica deslizaram sobre ele, lentos e deliberados, sem distrações. Ele disse, imitando o tom dela. Ela o observou enquanto ele subia no eixo. O espaço é apertado. Ele alcançou o nó primário e gritou de volta. Encontrei!
A obstrução parece sabotagem. Vedação derretida empurrada para dentro da ventilação. Você pode limpar. Eu preciso que você libere as linhas de pressão. Caso contrário, todo esse tubo explode na minha cara. Ele a ouviu trabalhar no console, pressão ciclando. 5 segundos. Limpe rápido, Andrew. Ele puxou a vedação danificada. Ela chiou e pulverizou névoa fervente em seus braços. Ele rangeu os dentes, não gritou. Seus dedos se prenderam na alavanca da válvula. O tubo ventilou e uma onda de ar fresco entrou. Instantaneamente o calor no eixo caiu. Ele exalou forte e deslizou de volta para a câmara. Belika estava agachada no painel principal. Quando ele pousou ao lado dela, ela se virou. Viu as marcas vermelhas em seus braços. Ela o agarrou pelos pulsos, inspecionando as queimaduras. Estou bem. Ele disse: você é imprudente. Ela retrucou. E se a liberação falhasse? Então você teria um problema a menos. Ela olhou para ele. Seus olhos mais escuros agora. Suas mãos ainda estavam em seus pulsos. Mas agora elas se moviam lentamente por seus braços, pelo peito. Seus dedos roçaram as novas cicatrizes, se formando em sua pele. Você está quente, ela disse baixinho. Não só pelo calor, ele disse. Você não vai fazer isso agora. Seus lábios mal se abriram. Eu não estava planejando. Eles estavam cara a cara, próximos novamente. Belika levantou a mão, colocou-a gentilmente contra o pescoço dele. Sua voz caiu para um sussurro, tão perto que ele podia sentir as palavras em sua pele. Toque. Andrew não se moveu a princípio. Então ele seguiu a mão dela, não para o console, não para uma arma, mas para a borda de sua coxa, onde seu uniforme havia rasgado durante a rasteira. Seus dedos encontraram a pele. Ele parou. Ela olhou para ele. Olhos indecifráveis. Vá em frente. Ele recuou apenas 1 centímetro, apenas o suficiente para mostrar a ela que ainda não o tinha. Você ainda está resistindo. Ele assentiu. E você gosta disso. Ela se inclinou e beijou o lado de seu maxilar. Suave desta vez. Então ela deu um passo para trás, virou-se para o painel e começou a desligar o loop de substituição. Núcleos de resfriamento estabilizados, anunciou a I. Sabotagem contida. Andrew passou a mão pelo cabelo úmido. Não estamos mortos. Isso é novo. Belika terminou de digitar. Também não estamos seguros. Compramos talvez meia hora. Você vai me dizer por que parou? Ele perguntou. Ela disse. Porque da próxima vez que eu te tocar, ela pausou, deu um passo perto novamente. Eu não vou parar. Então ela passou por ele, apenas aquele mesmo fogo em seus olhos mal contido. Andrew a seguiu. Belika andava à frente dele agora, não precisando mais liderar, apenas precisando dele perto. O núcleo de resfriamento havia estabilizado. Mas a sabotagem não tinha sido seu único problema. Eles não estavam mais sozinhos. Sensores de movimento haviam detectado perto do arsenal 3 assinaturas. Uma já havia passado pela autorização de segurança. Muito preciso para drones. Muito coordenado para uma invasão aleatória. Belika diminuiu a velocidade em uma interseção e levantou o punho. Andrew congelou atrás dela. Ela gesticulou. Um à direita, um à esquerda, um diretamente à frente. Andrew cortou à esquerda, abraçando a parede, mantendo-se baixo. Um zumbido enchia o ar, suave, agudo, como pressão de ar atrás de uma porta. Alguém estava cortando o painel selado. Ele se aproximou, viu o brilho de um microtocha, um inimigo agachado no hub de circuitos, pele roxa como Belika,
mas mais corpulento. Andrew mirou, puxou o gatilho. Clique. Nada. Resíduo de amp. Ele xingou baixinho e se moveu rápido. O inimigo se virou apenas a tempo de ver o punho chegar. Andrew dirigiu seu cotovelo para o lado do pescoço da figura, seguido de um joelho no estômago. O mercenário balançou cegamente com a lâmina, mas Andrew pegou o pulso e torceu com força. A arma caiu no chão. Um golpe no maxilar o derrubou. Então, tiros! Andrew correu. Ele virou a esquina e quase colidiu com outro corpo, este voando para trás. Ele bateu na parede com um estalo carnudo e deslizou para baixo em um monte. Bellica estava sobre o segundo atacante, respirando pesado, sangue nos nós dos dedos. Seus olhos encontraram os de Andrew. Mais um, ela disse. Por trás, uma explosão de energia chamuscou a parede. Andrew se abaixou enquanto um segundo tiro passava voando. Bellica o agarrou e o puxou para trás de um anteparo. Arsenal, ela disse. Ele está tentando chegar ao estoque. O intruso final estava se movendo rápido, mantendo-se baixo, usando sombras profissional. Ele escorregou pela porta principal do arsenal, ainda meio aberta pela substituição de Bellica horas atrás. Precisamos cortá-lo, Andrew disse. Bellica sentiu ventilações, ele as sentiu de volta. Flanquear e prender. E se separaram. Andrew pegou o eixo esquerdo, rastejando rápido, ignorando o calor pressionando sua pele. Abaixo dele, através das ripas, ele podia ver o intruso puxando armas da parede, planejando uma demolição. Bellica se movia em silêncio, deslizando pelo corredor oposto. Eles se coordenavam por instinto agora, sem necessidade de comunicação. Andrew alcançou a grade inferior. Ele firmou os pés, respirou fundo. Então caiu. Ele aterrissou com força atrás do intruso, justo quando Bellica entrou pela porta. Com um grito, o mercenário girou, viu. Tarde demais. Andrew o atacou por trás. Eles colidiram com a mesa. A arma caiu no chão. Bellica fechou a distância e dirigiu seu punho para o lado do rosto do atacante. Sangue espirrou. Ele reagiu. Acertou o maxilar dela, então se virou para Andrew. Andrew bateu contra a parede uma vez, 2 vezes. Então Bellica se moveu por trás do homem, envolveu seu braço em torno do pescoço dele e o quebrou com precisão brutal. O corpo caiu. Andrew estava ofegante, sangue em seu ombro. Bellica estava sobre o cadáver, peito subindo e descendo. Então ela se virou para ele, olhos selvagens, corados de adrenalina. O calor na sala não vinha mais dos sistemas. Andrew se aproximou. Você está bem. A mão dela agarrou sua gola. Eu não quero estar bem. Ela disse, puxando-o para um beijo que desta vez não era sobre dominação. Seus corpos se pressionaram juntos, escorregadios de suor, sangue e calor. O beijo se aprofundou. As mãos dela deslizaram sob sua camisa. Seu aperto se intensificou no cabelo dela. Por um momento, a guerra lá fora desapareceu. Por um momento, a única coisa que importava era o fogo entre eles. Então, ela interrompeu o beijo e olhou em seus olhos. Isso não muda o que eu quero. Andrew recuperou o fôlego. Eu não pedi que mudasse. Ela pegou uma pistola da mesa, carregou uma nova para ele. Eles não eram batedores, o que significa que há mais vindo. Andrew assentiu. Então vamos detê-los juntos. Bellica sorriu. Tente acompanhar. Eles saíram no arsenal lado a lado, armas prontas. O que quer que viesse a seguir, eles não estavam fugindo disso. Estavam correndo em direção a isso. Eles chegaram à ala frontal e selaram as portas de explosão.
Preciso rodar um diagnóstico, ela disse. Já caminhando, Andrew a seguiu. Naves estabilizadas, porque sinto que isso não é sua prioridade agora. Ela virou à esquerda em uma seção da nave que ele não tinha visto antes. Não fazia parte de nenhum esquema mapeado. O corredor era mais estreito, sem prompts de IA. E no final, uma porta de aço preto, diferente de qualquer outra coisa na nave, ela digitou uma sequência tão rápida que ele mal registrou. A porta se abriu, os aposentos dela. O quarto era escuro, luxuoso de uma forma que o resto da nave não era. Luzes baixas. Belica hesitou na entrada. Ela não tinha a intenção de trazê-lo ali. Andrew entrou de qualquer forma. Ele examinou o espaço. Superfícies elegantes, contraste acentuado. Nenhum espaço desperdiçado. Mas em um canto, um console montado na parede piscava, trancado ao lado. Uma prateleira baixa quase escondida, e sobre ela, imagens emolduradas. Ele olhou mais de perto. A princípio, ele não processou o que estava vendo. Então, ele entendeu. Fotos dele. Diferentes ângulos, diferentes momentos, de estações onde ele trabalhou, lugares, até uma de uma praia, embaçada, ampliada. Ele reconheceu a jaqueta que usava naquele dia. Cada foto era real. Belica entrou. Você não deveria ver isso, ela disse baixinho. Há quanto tempo? Ela exalou. 8 meses. Ele se virou agora. Você estava me observando por 8 meses. Por quê? Fui designada para monitorar padrões de variação humana, ela disse. Desobediência, desafio comportamental, resistência emocional. Você se classificou mais alto do que qualquer outro sujeito em todas as categorias. Andrew encarou. Então isso nunca foi aleatório. Não, ela admitiu. Você me atraiu para a sua nave. Construiu uma armadilha só para mim. Ela assentiu uma vez. Sim. Ele deu um passo em direção a ela. Então o que sou eu? Um estudo de caso? Não. Ela disse. Sua voz mais tensa agora. Você é o único... Isso não é por isso que você guardou as fotos. Você quer controle, ele disse. Mas você não o tomou comigo. Você observou, de longe. Como observasse esperando permissão para querer algo. A mandíbula de Belica se contraiu. Ela se viu. Ele fechou a distância entre eles. Eu não sou mais um sujeito para você. Sou. Ela girou mais rápido do que ele esperava e o empurrou com força contra a parede. Não, ela disse. Você não é. A mão dela se enrolou na frente da camisa dele. Eu escolhi você, ela disse, porque eu não consegui parar. Porque eu queria ver o que aconteceria quando parasse de observar e começasse a tocar. O pulso de Andrew acelerou, e desta vez, quando ela o beijou, não era fogo. Era posse. Ele a beijou de volta, mãos nos quadris dela, levantando-a levemente. As pernas dela se enrolaram ao redor dele instintivamente. Eles se moveram pelo quarto, colidindo com a parede e derrubando um console de luz baixa com um chiado de estática. Ela não parou. Ele não queria que ela parasse. Eles caíram na cama baixa, ainda meio vestidos. Então, alerta. A voz da IA cortou o momento. Naves não identificadas entrando na proximidade externa. Andrew se sentou, respirando com dificuldade. Quantas? 5, disse a IA. Belica pegou sua jaqueta e a vestiu novamente. Eles não são esquadrões de resgate, são naves de guerra. Andrew limpou a boca, levantou-se e fechou o zíper da camisa. Então acho que paramos de brincar, ele disse. Ela se virou.
Nunca estivemos brincando. As naves de guerra não hesitaram. O primeiro tiro veio como um trovão, sacudindo o corredor e enviando um... Ele e Bellica se moveram em sincronia, correndo pelo corredor estreito assim que outro disparo atingiu o anel externo. Ruptura no setor 5, relatou a IA. Perda de atmosfera detectada. Recomenda-se evacuação imediata. Bellica abriu um painel na parede e digitou um comando. O pod de emergência mais próximo piscou verde. Vá! Ela ordenou. Andrew hesitou. Você primeiro. Ela agarrou a camisa dele. Agora não é hora de ser nobre. Não estava pedindo. Ele disse. Outra explosão atingiu mais perto. Eles mergulharam no pod assim que a porta de explosão se selou. Dentro, o espaço era apertado. Mal havia espaço para ficar de pé. Um banco, 2 cintos, sem cockpit. Era uma unidade de escape automatizada, selada até que o exterior estivesse limpo. Isso poderia levar minutos ou horas. Apenas o som da respiração e proximidade. Andrew se encostou na parede curva, suor já começando a brotar novamente. Não por esforço desta vez, mas por causa dela. Bellica permaneceu de pé. Seu peito subindo e descendo enquanto ela olhava para a escotilha selada, como se pudesse socá-la. Então ele disse baixinho, "Você está bem?" Ela não respondeu. Ele deu um passo à frente. Bellica, ela se virou para ele, de repente. "Pare." Ele congelou. "Eu não posso." Ela começou. Então fechou a boca. "Você não pode o quê?" Andrew perguntou. "Continuar fingindo." Ela disparou. "Como se eu não tivesse cruzado." Ele não recuou. "Então pare de fingir. Tudo sobre isso deveria ser controlado. Eu, esta nave. Você. Mas agora, eu não estou mais no controle." "É isso que está te quebrando?" Ele perguntou. "Que você deixou ir, ou que não se arrepende." Ela engoliu em seco. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. A pele dela estava quente sob seus dedos. "Eu estive com mulheres perigosas," ele disse suavemente. "Mas você é a única que me faz querer continuar perigoso." Seu polegar roçou o lábio inferior dela. Então ela se moveu. As mãos dela arrastaram-se pelo peito dele, agarraram sua camisa, puxaram-no para ela. Andrew não resistiu. Não podia. Ele a pressionou contra a parede do pod. As pernas dela se enrolaram ao redor de seus quadris, enquanto ele a levantava. O uniforme dela se abriu parcialmente sob suas mãos, expondo pele quente, tensão, necessidade. A voz dela era baixa em seu ouvido. "Você sente isso?" As mãos dele percorreram as costas dela, ancorando-a ali. "Sim." "Eu não quero mais controlar isso." "Então, não controle." Ela o beijou novamente. Menos como posse, mais como liberação. Eles ficaram ali, trancados naquele calor, naquela pressão por minutos que pareceram horas. Quando diminuiu, a cabeça de Bellica repousou contra o ombro dele. A respiração dela aquecia seu pescoço. "Eu não planejei isso." Ela murmurou. "Você diz isso como se fosse algo ruim." Ela sorriu contra a pele dele. "Você é arrogante. Você é obcecada." O riso dela foi pequeno. "Pods. Sensores de proximidade inimiga offline. Pod de emergência pode agora ser desengado." Andrew recuou apenas o suficiente para ver o rosto dela. Já mudou. Ela o encarou por mais um momento. Então assentiu e alcançou os controles. A escotilha se abriu com um chiado. Ar fresco entrou. O corredor da nave além estava quieto agora. Bellica saiu primeiro. Então se virou para ele. "Você ainda está nisso, humano."
Estou até o fim, então fique perto. Ela disse, sempre, e juntos, o corredor se estendeu em silêncio. Sem alarmes, sem sirenes. Apenas o zumbido baixo dos sistemas reiniciando. E o som da gravidade artificial da nave se estabilizando sob seus pés. Belika não falou a princípio. Eles estavam apenas caminhando. Ela parou diante de uma escotilha estreita. Tocou o painel. Baía de navegação privada. Acesso manual apenas. Andrew levantou uma sobrancelha. Não me diga que há outra sala escondida. Belika olhou para ele. Você age surpreso. A porta se abriu. Dentro, um espaço pequeno e limpo. Sem armas, sem consoles piscando em vermelho. Apenas um assento central. Andrew entrou atrás dela. Parece a parte da nave que ainda acredita na paz. Belika se sentou na única cadeira e puxou braços ao redor deles, mais relaxada do que ele já a tinha visto. Apenas o brilho do universo em seu rosto. Eu costumava vir aqui para pensar, ela disse. Andrew se encostou na parede. E agora ela olhou para ele. Agora o único cômodo. Ele deixou isso pairar por um momento. Você já se cansa de ser a única no controle? Ele perguntou. Belika descansou o queixo nos joelhos. Cada segundo, ela olhou para ele novamente. Passei minha vida inteira em serviço. Ordens, missões, estrutura. Nunca fui ensinada a querer algo que não pudesse medir ou justificar. Andrew cruzou os braços. Então, o que mudou? Você, então, ela olhou para longe. Novamente, você não fazia parte do plano. Você não deveria ser interessado. Ele se aproximou desapontado. Belika sorriu levemente. Não. Apenas despreparada. Andrew a estudou por um momento. Então se inclinou, apoiando os braços nas costas da cadeira dela. Seu rosto próximo ao dela. Você quer saber o que eu estava pensando naquele pod? Ele perguntou. Eu não estava pensando em morrer, ele disse. Ou escapar, ou como tudo isso é insano. Ele fez uma pausa. Eu estava pensando em como você me beijou. Como se já soubesse que não pararia. Os lábios de Belika se entreabriram levemente. Sua respiração mudando. Ele acrescentou baixinho. Ou agora? E como eu não queria que você parasse. Ela não falou imediatamente. Então ela disse, você torna isso mais difícil. Andrew sorriu. Bom. Ele lhe tirou um pano dobrado do bolso. Um chip de dados envolto em tecido preto. Colocou gentilmente. Envolto em tecido preto. Colocou gentilmente. Aquele que eu desbloqueei durante a interface neural. Ela olhou para ele. Eu fiz uma cópia antes do núcleo cair. Ele acrescentou. Achei que você gostaria. Belika não pegou. Ela olhou para ele em vez disso. Você poderia ter pego isso e o que eu pensei. Ela exalou. Olhou para o chip. Isso pode derrubar o sistema de castas deles. Eu sei. Também pode me matar. E você também. Então me diga o que você quer. Ele disse. Sério? A voz de Belika era baixa. Eu quero queimar tudo. Ele assentiu uma vez. Então vamos fazer isso. Ela piscou assim mesmo. Não, não assim mesmo, ele disse. Você ainda não entende. Entende? Ela levantou uma sobrancelha. Esclareça-me. Não, eu estou aqui por causa da missão ou dos dados. Ou porque você trancou uma nave ao meu redor e fez um jogo de controle.
Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Estou aqui, ele disse, com a voz baixa, porque não conheci ninguém que pudesse me pressionar como você faz. E ainda me fazer querer ficar perto depois. Então ele acrescentou: o que venha no que quer que isso se transforme, eu não vou fugir. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Mas se você quiser que eu vá, precisa dizer. Búlica o encarou. Depois se levantou. Caminhou até o painel e abriu o protocolo de escape de emergência. Um pin suave, uma cápsula para uma pessoa se estendeu da parede. Pré-carregar. Ordenadas para a estação neutra mais próxima já inseridas. Ela se virou para ele. Você sai agora, ela disse. Você vive, ninguém te segue, sem rastreamento. Saída limpa, você está livre. Andrew se levantou, caminhou até a borda da escotilha de escape, olhou para ela e sorriu. Eu já disse uma vez, ele disse a ela, eu não vou fugir. Ela deu um passo em direção a ele, algo em seus olhos como uma guerra perdendo a vontade. Eu não sei como isso termina, Andrew. Não sei como isso termina, Andrew. É por isso que vale a pena descobrir. Um longo silêncio passou. Então Bálika o beijou. Então vamos terminar isso. Ela sussurrou. Andrew assentiu. Juntos, ela desligou a cápsula de escape. Eles saíram da sala. A nave flutuava em órbita danificada, mas viva, o casco externo chamuscado, sistemas mancando, energia redirecionada através... Silenciosa agora, mas não segura, nunca segura. Andrew estava na baía de navegação, braços cruzados, observando os mapas táticos falharem e falharem. Pins vermelhos piscavam constantemente ao longo da borda da tela. 5 naves inimigas, ainda mantendo distância, ainda observando. Grandes demais para serem superadas em armas, rápidas demais para serem superadas em velocidade. Ao lado dele, Bálika olhava para a tela como se ela lhe devesse respostas. Suas mãos estavam imóveis, seu maxilar estava travado. Ela não estava com medo, mas também não estava calma. Eles não estão atacando, Andrew disse. Ainda não, ela respondeu. O que eles estão esperando? Ela se virou para ele. Eles querem que eu me renda. Ele olhou para ela. Você não vai, certo? Seus olhos não piscaram. Se eu for com eles, eles vão deixar você viver. Ele não se moveu. Então não vá. Eu não disse que iria, ela disse. Mas você pensou nisso. Ela não disse nada. Ele se aproximou. Você quer falar sobre controle. É isso. Agora, você não pode tirar essa escolha de mim. Agora, você não pode tirar essa escolha de mim. Eles vão te matar. Ela estalou. Ou pior, Você está aqui porque eu te protegi? Não, Andrew disse. Estou aqui porque escolhi você e continuo escolhendo você. Então, se você está pensando em sair para se sacrificar, não faça isso. Bálika voltou-se para o mapa. Os pontos vermelhos piscantes se aproximaram. Eles vão invadir em 12 minutos, ela disse. E se não deixarmos... Seus olhos se voltaram para ele. Você tem explosivos manuais a bordo? Não tem. Ele perguntou. Cargas de ponte. Porta de atracação. Portas de liberação de atmosfera. Ela assentiu uma vez. Então nós os cortamos, Andrew disse. Então nós os cortamos, Andrew disse. Forçamos eles a atracar. Prendemos eles. Explodimos o link atrás deles. Deixamos eles aqui. Um movimento. Sem escapatória. Ela hesitou. Isso nos dá tempo, não vitória. Isso é tudo o que sempre precisamos, ele disse. Ela o encarou por um longo momento. Então assentiu. Eles se moveram rapidamente juntos, através de corredores ainda cheios de fumaça e destroços, passaram por corpos, passaram pelo lugar onde se encontraram pela primeira vez.
de volta pela nave como se ela pertencesse a eles novamente. A sala de controle, a escotilha frontal, o painel central. Andrew preparou a carga da ponte enquanto Balika lidava com a substituição do bloqueio de invasão. Suas mãos se tocaram uma vez. Nenhum comentou sobre isso. 10 minutos, eles subiram para o convés de comando. Selaram as escotilhas superiores e ativaram a substituição de IESTER. A voz da nave ecoou pelo corredor como uma respiração. Grampões de atracação engajados, estabilização da ponte mantida, frota inimiga dentro do alcance. Balika olhou através da janela principal, olhos semicerrados. Eles vão se aproximar, assumir rendição. Andrew carregou sua pistola. Deixe eles pensarem nisso. Ela se virou para ele. Você tem certeza disso? Não, ele disse. Mas tenho certeza sobre você. Sua boca se contraiu. Não é exatamente um sorriso, algo quieto nela, mais triste, mais forte. Fui treinada para não querer nada permanente, ela disse. Tudo na minha vida foi projetado para ser substituível, movível, descartável. Andrew se aproximou. E agora ela olhou para ele. Agora eu não quero te deixar ir. Ele tocou sua bochecha. Então não deixe. Ela se inclinou para ele por um longo momento. Eles apenas respiraram. Ela o beijou devagar, significativo. Quando ela se afastou, seus olhos eram fogo. Hora de terminar isso. Eles tomaram posição. Andrew lidou com a liberação manual. Balika ficou no leme, controlando a transmissão falsa, enviando coordenadas, fingindo rendição, atraindo as naves para perto. A frota inimiga começou a atracar. Selos da ponte trancados. Balika sussurrou. Agora Andrew apertou o interruptor. Bom! A ponte de atracação explodiu em uma explosão de fogo controlado. A nave líder inimiga foi sacudida para trás, saindo de curso. As outras se esforçaram para compensar. Muito lentas, muito expostas. Balika lançou 2 cápsulas de engodo. Então conectou a sobrecarga de energia interna através da grade de armas, embaralhando seus sistemas. Não foi destruição total, mas foi caos, e foi suficiente. A nave balançou com o impacto de sua retaliação. Andrew e Balika se abaixaram enquanto faíscas voavam dos conduítes acima. Mais um golpe os despedaçaria. Ela olhou para ele. Podemos ejetar. Agora mesmo. Cápsulas de escape prontas. Mas ele não se moveu. Sem escudos, sem cobertura, apenas respiração, e calor e hematomas e sangue e sobrevivência. 3 minutos depois, as naves inimigas desviaram do curso, e embaralhando. Eles não terminaram o ataque, não desta vez. Eles recuaram, não muita vez. Eles recuaram, não muito longe, não para sempre, mas o suficiente. O silêncio voltou à ponte. Os sistemas gemeram. A nave se manteve unida por pouco. Balika desabou na cadeira de comando, braços pendurados soltos ao lado, cabelo emaranhado, suor e fuligem em sua pele. Seu uniforme chamuscado. Andrew sentou-se no chão ao lado dela, costas contra a parede, peito subindo e descendo. Você deveria ser uma ferramenta. Ela disse suavemente, uma variável desnecessária-chave. Ele olhou para ela, mas ela virou a cabeça lentamente, olhou-o nos olhos. Mas agora eu não quero te deixar ir.
Ele se inclinou em direção a ela. Então não deixe. Pela primeira vez, ela sorriu. Realmente sorriu. Algo feroz, algo honesto. Ela rastejou pelo chão até ele, lenta e deliberadamente, até estar em seu colo, montando-o. Seu corpo pressionado contra o dele, seus lábios pairando sobre os dele. Você é meu agora, ela sussurrou. Andrew levantou uma sobrancelha. Isso é para me assustar. Não, ela disse, passando os dedos pelo peito dele. É para te avisar. Ela o beijou profundamente devagar, como se o mundo pudesse acabar. E ela não se importaria, desde que as mãos dele ainda estivessem nela. Quando se separaram, ela sussurrou em seu ouvido, não apenas olhe. Ela guiou a mão dele, colocou exatamente onde ela queria. Toque. E desta vez ele tocou. 3 dias se passaram. Sem alarme, sem perseguidores, sem explosões rasgando o casco, apenas silêncio. Do tipo que eles não confiaram no início. A frota inimiga não havia retornado. Ou estavam se reagrupando, ou decidiram que Balika não valia mais o custo. Ela não se importava. Sistemas travados em baixa energia, reparos em andamento, armas offline, grade de escudo rachada, mas segurando. Andrew estava na cozinha, sem camisa, braços cruzados, observando o autopreparador passar por outro ciclo lento. Balika entrou sem uma palavra, ainda descalça, ainda vestindo a camada inferior preta, ainda olhando para ele como se ele fosse um problema que ela não queria resolver. Você vai voltar algum dia? Ele perguntou. Para eles. Ela bufou. Não. Você acha que eles vão parar de procurar? Acho que vão se cansar de não me encontrar. Ele assentiu e não. Balika se moveu até ele, lentamente. Deliberadamente, ficou entre suas pernas onde ele estava sentado. Passou a mão pelo cabelo dele como se tivesse todo o direito de fazer isso. Não há nós, ela disse. Ele levantou uma sobrancelha. Eu, ela esclareceu. Ela se inclinou, beijou o canto da boca dele. E ao fato de que eu não quero acordar nesta nave sem ouvir sua voz na sala ao lado. Andrew sorriu. Romântico. Não se acostume com isso. Ele ergueu as mãos, envolveu-as ao redor da cintura dela, puxou-a para perto. Eu já me acostumei. Ela fez uma pausa, deixou sua testa descansar contra a dele. Sem palavras. Apenas respiração. Lá fora, as estrelas giravam lentamente, sem batalhas, sem ordens, sem missões, apenas 2 fugitivos em uma nave roubada, ainda vivos, ainda juntos. Bom, porque nenhum deles acreditava em finais. Mas isso era o começo de algo para o qual eles não tinham nome, o fim.